Senhoras e senhores, ilustres profissionais da comunicação social, em meu nome pessoal e em nome da direção da UNITA, dos seus militantes, amigos e simpatizantes, permitam-me apresentar as minhas cordiais e calorosas saudações patrióticas, desejando-vos as boas-vindas. Muito bom dia. Vivemos dias difíceis. Por isso, aproveito esta oportunidade para agradecer-vos pessoalmente por terem deixado os vossos afazeres e aceite o nosso convite para estarem aqui conosco e ouvirem aquilo que temos a informar. Muito, muito obrigada. Têm circulado muitas informações especulativas sobre o que realmente aconteceu no IJ, no fatídico dia 8 de agosto de 2026. Cabe-nos, por isso, a responsabilidade de informar-vos com verdade e transparência sobre os factos que testemunhamos. A UNITA agendou as suas jornadas comemorativas no dia 3 de agosto de 2026, dedicadas ao presidente fundador do partido, Dr. Jonas Malheiro Savimbi, tendo definido como ato central, na cidade do IJ, o dia 8 de agosto de 2026. Essa data foi precedida por várias atividades da Jura. Nesse âmbito, a Jura promoveu um acampamento no município do Nagaja, com a duração aproximada de uma semana. A direção do partido deslocou-se ao IJ nos dias 5 e 6 de agosto, com o propósito de se encontrar com a Jura e com a população local, para participar no auge das comemorações, que incluíam palestras, atos recreativos, reuniões e outras atividades, culminando com um comício no dia 8 de agosto de 2026. Paradoxalmente, o MPLA, num claro sentido de sabotagem, ocupou praticamente todos os espaços da cidade do IJ e das zonas periféricas, nomeadamente nos municípios adjacentes às vias por onde passariam as delegações da UNITA, começando por Vista Alegre, Quiteche e outras localidades. O MPLA hasteou as suas bandeiras como se estivéssemos em plena época de campanha eleitoral. Tratou-se de uma evidente intoxicação visual e de um ato provocador, destinado a confundir a população, perturbar o ambiente e sabotar a agenda da UNITA. Ainda assim, a UNITA não promoveu qualquer contestação a estas provocações. No dia 8 de agosto de 2026, deliberadamente, a polícia atacou aquilo que acreditávamos ser o mais elementar exercício da democracia. Atacou a UNITA e a sua agenda de realização de um comício público, previamente comunicada às autoridades locais e, acima de tudo, legalmente reconhecida e protegida pela Constituição da República de Angola e pela Lei dos Partidos Políticos. A polícia atacou militantes da UNITA, ferindo-os com armas de fogo em plena luz do dia. Na sequência, violou também a sede do partido, invadindo as suas instalações e profanando documentos, símbolos e outros bens da UNITA, sem que esta tivesse provocado
qualquer confronto ou ato de violência. A pergunta que se impõe e que continua sem resposta é: onde se viu que para impedir a realização de um comício fosse necessário violar a Constituição? Sem provocação, sem confronto e nem resistência por parte da UNITA, a polícia dedicou-se a atacar militantes indefesos. Trata-se de uma conduta inadmissível e incompatível com os princípios de Estado democrático e de direito, bem como com os instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos, designadamente a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses instrumentos foram ratificados pelo Estado angolano e devem ser conhecidos e aplicados pelas autoridades policiais durante as suas operações. Dissemos no ponto anterior que se tratou de um ataque deliberado, premeditado e coordenado, porque enquanto a Polícia Nacional bloqueava ruas, impedia o acesso aos mercados, incluindo os informais, e ordenava o encerramento de atividades comerciais, a mesma polícia permitia que o MPLA continuasse livremente a espalhar as suas bandeiras pelas ruas e que os seus jovens se desdobrassem em atos de provocação. Ainda no âmbito dessa provocação, o MPLA realizou atividades com música, inclusive no interior dos hotéis onde se encontrava hospedada grande parte das delegações da UNITA. Reunimos provas de todos esses factos. O mesmo sucedeu nas principais avenidas, incluindo no largo situado em frente ao próprio governo provincial do IJE. A caravana da UNITA foi desviada pela polícia sob argumento de que não poderia passar em frente ao governo provincial. Ao mesmo tempo, e paradoxalmente, os militantes do MPLA organizavam precisamente em frente ao governo provincial uma marcha com motorizadas, viaturas e bandeiras. Ou seja, estava permitido ao MPLA fazer tudo aquilo que simultaneamente proibiam a UNITA. E está aí claramente a lógica da sintonia entre a polícia e o MPLA no IJE. A polícia no IJE revelou um comportamento parcial, cúmplice e colaborativo na perturbação do ambiente democrático, violando de forma evidente os princípios da legalidade, da imparcialidade e da atuação republicana que devem orientar uma força policial. Existem fortes indícios e provas de premeditação e de provocação contra a UNITA. A polícia foi visivelmente instrumentalizada por cidadãos que exercem cumulativamente funções no partido que governa e na administração do Estado. A polícia deve ser republicana, deve proteger todos os cidadãos sem distinção. É esse o princípio consagrado na legislação que rege a Polícia Nacional de Angola. O que testemunhamos no IJE foi uma prática profundamente adversa a essa norma e aos princípios que devem nortear uma polícia de um Estado democrático e de direito. Angola é um Estado de direito. Por definição, num Estado de direito,
ninguém está acima da lei. Quer seja governador, comandante da polícia, ministro ou qualquer outra autoridade. Todos devem, em absoluto, subordinar-se ao império da lei. Por esta razão, no exercício do direito de livre apreciação das provas e recorrendo às instâncias judiciais do IJE, enquanto território onde os factos ocorreram, apresentamos uma queixa-crime contra as chefias policiais que comandaram os ataques à democracia, materializados nos ataques à UNITA. Nomeadamente, contra o senhor Ernesto Ayamunye, na qualidade de comandante provincial, e os seus subordinados imediatos, que estiveram envolvidos nos atos hediondos ocorridos no dia 8 de agosto de 2026, de forma dolosa e premeditada. Incluímos igualmente no processo que instauramos o senhor José Carvalho da Rocha, enquanto cidadão, que fazendo uso do poder que lhe é conferido pelo Estado, permitiu e orientou que a polícia atacasse a democracia. A sua má-fé é ainda mais evidente na medida em que violou a sua própria palavra durante a reunião de audiência realizada na véspera, na qual não deu qualquer indício de que estivesse a preparar o ataque que viria a ser executado posteriormente. Não nos limitamos à litigação no plano doméstico. 48 horas depois, enviamos uma comunicação expressa e detalhada, acompanhada das respectivas provas, aos mecanismos das Nações Unidas, dando conta do ataque de que fomos vítimas. Que fique aqui bem claro. No IJE, não houve qualquer confronto. A UNITA foi atacada e os seus membros que se encontravam indefesos ficaram feridos. Só se poderia falar em confronto se tivesse havido por parte dos militantes da UNITA qualquer ato de resistência ou de enfrentamento. O que aconteceu foi diferente. A polícia atacou mulheres e crianças que se encontravam a dançar e a cantar. Aquilo que era um momento de alegria foi transformado pela polícia em dor e lágrimas. A música e o canto deram lugar ao sofrimento, num episódio que chocou toda a província do IJE e todo o país. Por isso, entendemos que o Estado angolano violou normas internas e internacionais, nomeadamente o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, que Angola ratificou em 1992. Assim sendo, foi legítimo termos efetuado a comunicação aos relatores especiais das Nações Unidas sobre a grave violação dos direitos humanos e políticos consubstanciada em atos de intolerância política e no uso de armas de fogo pela polícia contra uma população civil num contexto de atos reiterados de violação dos direitos em Angola. Continuaremos a alargar o campo das nossas denúncias e a explorar todos os mecanismos legais disponíveis para pôr cobro a estes atos incompatíveis com um Estado democrático e de direito. O Estado angolano assumiu compromissos internacionais de proteção dos direitos dos cidadãos e é particularmente grave quando são precisamente as instituições que deveriam proteger esses direitos que acabam por violá-los, como aconteceu com a polícia no IJE e, infelizmente, tem acontecido em vários outros pontos do país. Abrimos igualmente
um outro processo relativamente à invasão ao Secretariado Provincial da UNITA, realizada sem o competente mandado judicial. A polícia entrou nos diversos compartimentos do secretariado numa atuação que, no nosso entendimento, violou a Constituição da República de Angola. Qualquer argumento que as instâncias policiais venham a utilizar para justificar os acontecimentos do IJE será confrontado com a realidade e com o contexto dos fatos amplamente documentados através de vídeos, fotografias e testemunhos de moradores e visitantes do IJE que presenciaram os acontecimentos naqueles dias em que a UNITA foi vítima dos atos de violência. Na sequência dos atos de intolerância política, Sua Excelência, o Presidente da UNITA, procurou, através do diálogo, contactar a Presidência da República de Angola, com o propósito de informar sobre a gravidade dos atos praticados pela polícia sob o comando do Sr. Ernesto Ayamunye e pela administração do Governador José Carvalho da Rocha, que consideramos responsáveis em termos políticos pelos atos ocorridos no IJE. Porém, a Presidência da República remeteu-se ao silêncio. E como diz o conhecido princípio, quem cala, consente, entendemos que o silêncio da Presidência da República, que acumula a titularidade da presidência do MPLA, acaba por constituir um incentivo à continuidade destas práticas. A UNITA, como dissemos no princípio, tem sido uma construtora da paz, da concórdia e da harmonia. Isso está patente na nossa capacidade de resiliência perante as dificuldades que enfrentamos todos os dias e que continuamos a superar. Sempre contaremos com a Polícia Republicana e com as Forças Armadas Republicanas, instituições que pertencem ao Estado e ao povo angolano e que não podem nem devem aceitar o papel triste e lamentável que desempenharam no IJE. O povo do IJE, na sua maioria, ficou do lado da UNITA e contra toda a agitação promovida pelo MPLA. Os únicos que no IJE colaboraram efetivamente com o MPLA na materialização do medo, do sofrimento e do bloqueio das atividades políticas foram setores da polícia. O MPLA trabalhou essencialmente com a polícia, enquanto as suas bandeiras permaneceram, em muitos casos, sem expressão popular. O povo do IJE não compactuou com a intolerância política. Só assim se explica que o MPLA tenha tentado, a todo custo, realizar atos paralelos de massas sem conseguir uma adesão significativa dos seus militantes. Tentou realizar uma passeata que não resultou. Promoveu atos musicais que também não tiveram a adesão esperada. Tentou realizar uma maratona sem sucesso. E procurou ainda mobilizar mototaxistas para invadirem o acampamento da Jura. As 5 tentativas não produziram os resultados pretendidos, porque não conseguiram reunir mais de 100 de pessoas em apoio à sua causa, perante milhares de cidadãos mobilizados pela UNITA. Essa frustração evidente terá levado o Sr. José Carvalho da Rocha, na qualidade de governador provincial do IJE, a mobilizar a polícia para procurar destruir a agenda política da UNITA, que o MPLA não conseguiu contrariar através da mobilização dos seus próprios militantes. Aproveitamos a oportunidade para reafirmar a nossa confiança
na Constituição da República de Angola, nas leis administrativas que regem os governos provinciais e as administrações municipais, nas leis orgânicas que estruturam e regulam a Polícia Nacional e, acima de tudo, na vontade soberana do povo angolano. O povo angolano votou massivamente na UNITA, razão pela qual temos deputados eleitos pelo Círculo Provincial do UIJ, e no conjunto nacional contamos com 90 assentos parlamentares. Continuaremos a trabalhar com o povo e a agendar novas atividades no UIJ. O âmbito de atuação dos partidos políticos é todo o território nacional, não sendo legal que se proíba o partido A ou B de realizar as suas atividades políticas em qualquer parte do território nacional. A UNITA não aceitará que as províncias sejam tratadas como feudos, cujo senhorio pertença ao partido no poder. E isso poderá acontecer noutros regimes, mas Angola é um Estado democrático e de direito, regido pelos princípios da pluralidade política. Aguardamos pacientemente que os processos instaurados nos tribunais contra as chefias policiais que comandaram os atos ocorridos no UIJ tenham a necessária celeridade. Ao mesmo tempo, continuaremos a instar as instâncias internacionais a fiscalizar o cumprimento pelo Estado angolano dos tratados e convenções internacionais que ratificou. Senhoras e senhores, ilustres profissionais da comunicação social, finalmente, a democracia e o Estado de Direito são opções fundamentais assumidas por Angola desde os acordos de Bicesse e que devem permanecer como pilares da nossa República. Assistimos, infelizmente, todos os dias a investidas políticas destinadas a perpetuar uma lógica de partido único que se tem afirmado como uma verdadeira placa de chumbo sobre as instituições republicanas que se sentem reféns e sufocadas pela vontade de um só partido e por uma lógica errada de perpetuação do partido-Estado no poder. Mas a UNITA tem todos os dias, todos os meses e todos os anos um pacto com o povo. Tem um pacto com a nação angolana e um compromisso com a comunidade internacional. Esse pacto é o de continuar a ser uma força de paz, de democracia, de concórdia e de reconciliação nacional. A UNITA continuará a afirmar-se como uma esperança para o povo angolano, para que cada cidadão possa viver com dignidade, liberdade e segurança na sua própria terra, no seu solo pátrio, no seu torrão natal. É por isso que continuaremos firmes, determinados e comprometidos com a construção de uma Angola verdadeiramente democrática, plural, inclusiva e de direito. Que Deus abençoe Angola. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Está aberto o momento de perguntas e respostas. Dizer o nome e o órgão, por favor.
Se não há perguntas, eu a todos agradeço. Tenham um bom dia, continuação de bom trabalho. Muito obrigada a todos. Mais uma vez, obrigado. Vamos passar aí um breve comentário de 24 minutos sobre o que aconteceu hoje, para termos as imagens reais destes acontecimentos. Se nos permitirem, vamos só apagar aquela parte da frente. Vamos sentar aí. 6 de agosto, a posição oficial presidente da Liga de Costas, na província do Ixi. Como? Puxaram? Da unidade Jonas Manhur-Savimbi, na província do Ixi. A polícia é do povo! 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 Toda esta violência
E ontem nós reiteramos, junto do comandante provincial, que nós não queremos realizar um ato isoladamente, não, queremos realizar um ato contar com a polícia. Porque a língua da província não tem polícia que nós apontaremos. Não é possível. Pelo número de comunidades que nós estamos para este ato, nós queremos nós queremos que amanhã toda reorientar a polícia no imediato para despertar o que passa. São 2 ou 3 horas. O MPLA perdeu, já disse aqui, o MPLA perdeu o terreno. Quando ele perdeu o terreno, isto é possível. Se formos a caminhar daqui a um ponto de excelências, vocês vão mudar que a aceitação luta tem. Isso que nós temos aqui no isso são evidências que está a criar aqui neste ambiente. Não só uma semana antes, nós realizamos uma vigília, quando as mortes constantes na maternidade do Hospital Geral de Guiz, quando mobilizamos a sociedade civil, mobilizamos as igrejas, onde as senhoras apareceram em massa. Portanto, são essas evidências que estão a trazer aqui esse ambiente. Mas nós estamos firmes. E reitero aqui, o meu pediatra, Luís, vai perder. Vamos continuar a sacudir o MPLA. Eu dizia quando da minha apresentação aqui, que eu não vinha para ser deputado, eu vinha para ser o governador. Serei governador dessa terra. Esta terra é a nossa terra. Não emprestamos a ninguém. É como nós nascemos. Vamos dar tudo de nós para esta terra. A direção do partido teve a aceitação de cortesia com o governador da província. Deram-se todos os passos possíveis e necessários para se evitar esta situação. Mas, infelizmente, até preciso momento, a população, os quadros, os militares não conseguem se fazer no local, muito menos o presidente do partido, a direção do partido. Estamos aqui perante a uma tentativa de assassinato à presidenta Adalberto Costa Júnior. A UNITA conquistou o seu espaço, não no Tribunal Constitucional. A UNITA conquistou o seu espaço com luta, com sangue, contra o colonialismo português. A UNITA impôs a democracia. Não se justifica a presença deste aparato policial aqui, uma atividade oficializada a todos os níveis. Todos os níveis. Estão aqui deputados da Assembleia Nacional, estão aqui, enfim. Esta atividade é oficial a todos os níveis. O que é fato é que estamos aqui, de pedra e calma. Declaração do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, em relação à intolerância política efetuada pelos efetivos
da Polícia Nacional na província do Ixo. Angolanas e angolanos, nós falamos a partir do Ixo, numa altura em que poderíamos estar neste momento a realizar um ato público de massas, na medida em que a UNITA encontra-se com 2 atos de âmbito nacional no Ixo. A quadra que comemora a figura e a obra de Jonas Malheiro Savimbi, e o partido decidiu fazer a comemoração nacional na cidade de Ixo. Este facto levou a que a Jura, que realiza o seu Comitê Nacional, tenha organizado um acampamento de jovens a nível nacional e também a sua reunião ordinária do Comitê Nacional de Ixo. Circunstâncias normais, atos normais da vida de um partido político popular, normal. Pelos vistos, hoje também nós estamos a observar aquilo que parece um estado de guerra. Algo que nós próprios questionamos. E é isto. A UNITA, como é normal, informou o governo policial, informou as estruturas de responsabilidade, a polícia, que estaria na cidade de Ixo, com os atos e os factos que aqui foram enunciados. Dá a ideia que o governo de Angola, as suas instituições, não estão à altura de poder garantir a pluralidade democrática, a liberdade que qualquer cidadão, qualquer partido político tem direito. Se faço aqui uma sequência de factos que permitam ao cidadão acompanhar, eu diria que quando nos aproximamos quinta-feira da capital do Ixo, começamos a verificar que todos os municípios que estávamos a atravessar estavam em campanha eleitoral. O que é que isto significa? Significa que nós encontramos os municípios todos engabanados. Bandeiras, fitas, postas do MPLA, nos postes, em todos os elementos públicos, como uma indicação de que estávamos no ato de uma campanha eleitoral. Como todos sabem, só se pode proceder a este tipo de atos quando se está efetivamente em campanha eleitoral. E encontramos isto em todos os municípios. Quando entramos na cidade de Ixo, encontramos o mesmo em toda a cidade. A cidade estava toda engalanada com bandeiras do partido regime e, inclusive, em frente à sede da UNITA. Tudo com bandeiras, todos os postos com figuras da liderança do MPLA. Ora, isto nos deu uma imediata indicação de que o partido que governa este país, através das suas entidades provinciais, e nós sabemos que, infelizmente, no nosso país, os governadores, na sua maioria, são também primeiros secretários do partido que governa. E esta dupla realidade tem criado muitos problemas. E aquilo que nós estamos a assistir aqui no Ixo é também consequência desta realidade. Nós temos um governador que é também secretário provincial e que, tendo tomado conhecimento do que nós informamos, íamos realizar uma atividade política durante estes dias, ele sobrepôs a estes atos do seu próprio partido. O Ixo, infelizmente, tem sido exposto ao longo dos últimos anos com atos deste género. Nós, há cerca de 10 anos a esta parte, vivemos incidentes do mesmo género. Quando convocamos algum ato, o partido regime convoca por mesmo ditado. Isto aconteceu no 13 de março, isto aconteceu em 2011, isto aconteceu em 2016, isto está a acontecer de novo, hoje. Quando nós entramos na cidade, tínhamos a polícia à nossa espera, como é normal, para nos acompanhar à entrada. Saudámos os comandantes, um ambiente bastante tranquilo, bastante cordial, mas qual é o nosso espanto? Quando nos dirigíamos à sede da polícia, estávamos a dirigir para outros locais. Parámos várias vezes, questionámos a polícia para onde é que nos quer levar. É proibido passar nesta rua. Não podem passar em frente ao governo policial. As ruas estavam fechadas, a comuna e a caravana da polícia. Que tipo de cidade é esta? Que vive uma exclusão em que não há liberdade de circulação, não há liberdade para desempenho dos atos políticos. É o governador e o primeiro secretário que nos indica o que nós temos que fazer e o que nós não temos que fazer. Os locais escolhidos para as atividades foram negados.
O governador impôs-nos um local que não estava em condições. Então, a UNITA decidiu realizar o seu ato em frente à sede, hoje. E quando hoje amanheceu, tinham parado, em estado de guerra, a fechar as ruas todas da cidade e a impedir as pessoas de se deslocarem à sede do partido. Nós contactamos a Presidência da República, nós partilhamos a preocupação, nós estamos a precisar de respostas. Afinal, Angola é um Estado democrático ou não? Afinal, em Angola, os partidos têm ou não liberdade de executar os seus atos, mais ainda quando antecipadamente informam. Afinal, os governadores, que são secretários provinciais, primeiros secretários, têm liberdade de impedir os atos políticos, têm liberdade de instruir a polícia para disparar sobre as comunidades e as populações. Nós estamos a assistir, a partir daqui onde estamos, nós estamos num hotel, a algo que está aqui ao lado, quem está fora do país está a questionar e nós estamos surpreendidos com esta postura. E eu digo, de algum modo, ainda bem que isto está a um ano de eleições. É este o tipo de cenário que o governo angolano quer garantir para um ambiente que não tem garantias de pluralidade para a campanha eleitoral. É preciso pedir responsabilidades. Nós tivemos uma audiência com o Sr. Governador muito positiva, disse eu, inclusive, nós, enquanto dirigentes, temos a responsabilidade de passar para a sociedade mensagens de convivência pacífica, de diálogo institucional. Tudo muito bonito para logo a seguir vermos este tipo de intolerâncias. O acampamento da juventude foi invadida por membros da JMDPA, com agressões. Foram para o local onde estavam os jovens da UNITA. Isto são atos intencionais. Hoje, levantei-me e percebi o que estava a ser preparado. E o que eu percebi é que da ideia que o Partido Regime está a atrair o Presidente da UNITA para tumultos, para depois dirigir a UNITA e ao seu Presidente responsabilidades sobre ambientes organizados intencionalmente por pessoas não preparadas, não democráticas, incapazes da tolerância, incapazes de uma governação acima do interesse dos seus próprios partidos. Nós fizemos tudo para nos distanciarmos destas questões. Pedi à juventude que não saíssem do acampamento. Pedi aos membros para que não fossem insistir para a realização dos atos políticos. Mas é preciso responsabilizar. Nós estamos perante uma violação clara de lei, uma clara violação à lei e, provavelmente, uma tentativa de criar um precedente. Que precedente é este? Aos partidos da oposição não se deixa a liberdade para fazer o seu trabalho. Nós vimos a forma como fomos extremamente recebidos à nossa entrada. Se aquilo que estamos a assistir é um impedimento de nós podermos realizar um ato com uma grandiosidade de presenças de massas, então isto é absolutamente negativo e condenável. Óbvio que nós vamos pedir responsabilidades a quem de direito. Estamos à espera que nos venham respostas da Presidência da República, temos conhecimento destes comportamentos e nós não podemos, em circunstância nenhuma, pensar que isto se possa repetir. Isto não se pode. Não se pode instrumentalizar as forças de defesa e segurança. As forças de defesa e segurança, nelas próprias, não podem permitir serem instrumentalizadas por um partido de regime que pensa que os seus interesses se põem ao direito, se põem à lei. Então, estamos a fazer esta comunicação pela responsabilidade e obrigação que temos de comunicar ao cidadão que não vamos fazer isso, que preferimos não expor as circunstâncias de risco. Estamos a apelar aos membros da UNITA que não se dirijam aos locais do comício. Não queremos confrontos, não queremos violência, mas não sirva isto de incentivo aos intolerantes de que ganharam uma batalha que limita as liberdades, porque isto não pode repetir-se. O cidadão saiba o que se passa no país. O que se passa no país é o cansaço e a falta de democracia de quem está hoje a governar. Por isso nós aproveitamos esta oportunidade para incentivar o cidadão a não abdicar dos seus direitos. E o cidadão, nesta via, apelo, vão aos quadros, façam a atualização do vosso registro. E, para quem não tem capacidade de garantir democracia e liberdade, vamos votar e vamos mandá-lo para casa, através da nossa condição de o podermos fazer em eleições. Não ao medo, não à violência,
sim à democracia, sim à liberdade. Toda esta violência, para quê? Por que não motiva isso? Vocês não encontram os nossos atos nenhuma razão. A UNITA respeitou, informou, temos liberdade para escolher, mesmo quando decidimos que agora vamos fazer o ato na nossa sede. Olha o aparato que está aí, parece que estamos em guerra. Só que o imperial está distraído. Essas imagens estão a correr no mundo todo. Não está ganhando nada com isso. Nada. Os angolanos todos estão atentos. Quando saem na rua, a oposição Luís está nos aplaudir. Está nos a solidariedade. O mundo está atento. Querem investidores com estes atos não vão ter. Então não somos nós que estamos a perder enquanto UNITA. Está a perder o país todo. Aquilo que se passou hoje aqui não diz respeito à UNITA, diz respeito a nós todos. Os acordados hoje viram que o governo não tem capacidade de garantir liberdade, democracia, respeito à diferença. Nós chamamos a Presidência da República. Nós partilhamos estas preocupações, estas imagens com a Presidência da República. Nós vamos exigir responsabilização aos autores desta violência desnecessária. Desnecessária. Então, companheiros, mas isto tem uma razão. 50 anos de independência deram isto. Nós hoje temos que comemorar a vida e obra de Jonas Maria Sampaio. Então estão aí as questões fundamentais. Nós hoje íamos celebrar a verdadeira democracia, a razão da nossa luta, o nosso fundador, a nossa grande causa, a luta contra a pobreza, a luta contra a exclusão, a falta de segurança social no nosso país. E está a razão atrás disto, a falta de liberdade. Então não vale a pena falar muito mais. Nós não vamos sair daqui assustados, mas nós também não vamos meter o pé na casca de banana que eles queriam pôr aí. Eles queriam dizer que o presidente da UNITA é o responsável pela violência. Nós ficamos quietos, nós não saímos quando devíamos ter feito, nós pedimos à juventude para não reagir, vimos as mamães a serem disparadas, vimos os mais velhos a serem agredidos, violação de todos os tipos. Nós não reagimos. Não é esse o modelo do país mais velho. Estamos aqui para nos pedir, regressem a casa com segurança. Não reajam, não caminhos. Muito obrigado. Queremos preservar as vidas, mas não vamos abrir mão dos nossos direitos. O Luís não é um território limitado de direito do partido de regime apenas. O Luís tem que ser um exemplo da pluralidade que este país tem, da liberdade que este país tem de ter. Não pode ser diferente. E o Luís tem tradição destes atos negativos. Não é a primeira vez, é a primeira vez. Quando a UNITA indica que realiza um ato no Luís, eles fazem um ato sobreposto. Esta é a consequência de termos governadores e primeiros secretários na mesma figura. Qual é o limite do governador? Qual é o limite do primeiro secretário? Não há limites. Este é o grande problema. Então vamos ser responsáveis. Vamos regressar em respeito. Vamos denunciar sempre estes atos. Nunca podemos aceitar isto. E vamos dizer até breve, porque nós vamos ter que votar. Por vocês, pelo país e para garantirmos que vamos ter um caminho para as eleições com respeito. Que não seja isto experiências do MPLA para trazer medo e não termos eleições livres em Angola. Que não seja. Porque muitos começam a desconfiar que isto é um programa intencional para meter outra vez medo nas populações, para limitar a participação do povo, para ver se isto permite a conservação do poder. Vamos dizer, não à violência. Não à intimidação. Sim à liberdade. Sim à democracia. Viva a UNITA. Viva a Jura. Viva a Lima. Viva. Seis
6 de agosto, a recepção